Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre opções. Já fiz alguns vídeos sobre o tema, mas eu agora vou detalhar um pouco mais. E o tema do vídeo, você já ouviu falar em opções de ações? Elas podem gerar ótimas oportunidades na Bolsa de Valores. Você já sabe que pode negociar ações na Bolsa de Valores, mas além de ações, na nossa bolsa podemos negociar contratos futuros, diversos tipos de contratos e também opções de ações. Então, vamos para os conceitos. Opções de ações são derivativos que dão o direito, não a obrigação, de comprar ou vender um ativo por um preço fixado até uma data de vencimento. Normalmente os vencimentos são mensais. São usados para proteção, que nós chamamos de hedge, ou alavancagem, oferecendo alta liquidez em papéis como, por exemplo, Petrobras e Vale, que são as que têm a maior liquidez em opções. Mas existem opções de diversas outras ações. O investidor ou o especulador paga um prêmio para ter esse direito. Então, como essa figura mostra, o titular é aquele quem compra o direito de comprar ou de vender uma ação. O titular, ele paga um prêmio ao lançador da opção. O lançador recebe o prêmio. Então, o titular tem apenas direitos e o lançador tem obrigações. Mas, normalmente, o lançador acaba ganhando, porque quando as opções são lançadas, os prêmios são muito altos. E com o passar dos dias, esses prêmios vão caindo e é muito difícil a opção ser exercida. Não é impossível, mas é muito difícil. Vamos supor que o titular comprou uma ação de compra, uma opção de compra, e os preços das ações que são seu ativo objeto subam. Com isto, o valor do prêmio de tal opção também sobe. Então, se sobe a ação, o prêmio pago por ela também sobe. E o titular, ele percebendo que o prêmio está subindo, ele pode vender, ok? Agora, se as ações caírem, ele pode perder dinheiro se os preços das ações não voltarem a subir. Mas se os preços das ações estão subindo e ele comprou uma opção de compra, o titular pode ir acompanhando a variação dos preços das opções e se no vencimento da opção for interessante, ele pode exercer o direito de comprar as ações pelo seu preço de exercício. E tem uma coisa mais interessante ainda, é que se o preço for muito interessante para exercer a compra da ação e o titular não tem dinheiro, as corretoras emprestam dinheiro para fazer a compra e logo em seguida já vendem essas ações e cobram uma taxa de juros bem pequena, porque é um juros por um dia ou por alguns minutos ou horas. Então, nesse exemplo, o titular pode vender a opção para outro titular, se ele não esperar para exercer. Se ele já acha interessante vender porque o preço subiu, o titular 1, vamos chamar aí, você, por exemplo, o preço subiu, você pode vender esse prêmio para um outro titular. E por que o outro titular, chamado aí titular 2, compra? Porque ele acredita que as ações continuarão subindo. Então essa é a lógica básica de uma opção de compra. E aí mais algumas características ou estratégias de opções. Call é a opção de compra, dá o direito de comprar uma ação por um preço pré-definido, usada quando se acredita na alta dos ativos. Por exemplo, nesse momento de guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, os preços do barril de petróleo subiram e as ações da Petrobras subiram. Então, quem acredita na continuidade ou até mesmo na piora dessa guerra, está comprando opções de compra das ações da Petrobras. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com as opções da Petrobras neste momento. Put, opção de venda, dá o direito de vender a ação por um preço definido, usada para proteger carteiras contra quedas ou especular na baixa. Lançamento de opções coberto, estratégia conservadora
onde o lançador vende opções de ações que ele já tem. Então, mesmo que aquilo que ele acreditava dê errado, ele já tem as ações para entregar, ok? Então, uma situação mais cômoda para o lançador das opções. Hedge, né, a proteção, compra de opções de venda para travar um preço mínimo de venda, protegendo contra desvalorizações que sejam muito acima do normal. Como identificar uma opção, o código, o ticker, né? Os códigos são formados por 4 ou 5 letras, que são com base no código da ação, o objeto dessa opção. Por exemplo, PTR, que é da Petrobras, mais uma letra. De A a L para os meses de janeiro até dezembro, para opções de compra. De M a X para as opções de venda, ok? Então, por exemplo, PTRA é uma opção de janeiro, PTRB de fevereiro e assim sucessivamente. Liquidez, Petrobras, PTR4 e Vale 3 são as mais líquidas na B3, tanto em ações quanto em opções. Risco, é um risco de mercado de alto risco, recomendado para investidores com conhecimento, pois as opções podem virar pó, perder o valor total. Por exemplo, se você comprou uma opção de compra acreditando que os preços vão subir e de repente os preços começam a cair e até com força, aquele prêmio que você pagou, vamos supor, em R$1,20, ele pode, com o passar dos dias, virar zero. Ou seja, a perda máxima para quem compra uma opção, o titular, tanto faz se é opção de compra ou de venda, é o valor do prêmio pago. Já para o lançador, o risco máximo é incalculável. Porque de repente, imagina, eu já vi acontecer de uma opção da Vale, isso em 2014, faltando poucos dias para o vencimento da opção, faltando 3 dias, a opção era negociada por apenas 3 centavos, aconteceu alguma coisa na cotação do minério de ferro em Dalian e de repente aquelas opções passaram a valer mais de R$3 em 2 dias, faltando 1 dia para vencer. Faltavam 3 dias, no segundo dia dessa contagem sequencial, o preço saiu de 3 centavos para R$3. Então, aquele lançador pode ter sido exercido. Então, o lançador tem a obrigação de entregar as ações no caso do titular exercer a compra. Então, aqui não é um conteúdo recomendando compra ou venda de opções. É educacional, ok? Para demonstrar o que acontece com as opções, tanto de compra quanto de venda, vamos apresentar um exemplo de opções de compra e venda das ações da própria Bolsa B3, cujo ticker é B3SA3. Nós vamos dar um exemplo com a opção de compra B3SAD, vence em abril, 181. E a opção de venda B3SAP, 166, também vence em abril de 2026. Aqui nós temos o comportamento de preço das ações da B3, dia 26 e parte do dia 27. Vocês podem ver que no dia 26 o preço começa lá embaixo, sobe forte, a partir das 12h10 cai, lateraliza e no fim do dia cai mais um pouquinho e no dia seguinte, dia 27, despenca de vez. Ok? Então vamos considerar aqui, na opção de compra, a B3SAD 181, cujo preço de exercício ou strike é R$18,12, com vencimento lá no dia 17 de abril. E o último preço negociado tinha sido de 75 centavos por opção. As opções de compra das ações, a B3SAD 181, tiveram esse comportamento na mesma data que nós comentamos. Aqui, comparando na parte superior, o comportamento dos preços das ações, e na parte inferior, o gráfico com os preços
das opções de compra daquelas ações. O gráfico é até parecido, ok? Cada um desses candles, que são essas velas, representam 5 minutos de negociação. Neste exemplo, vamos considerar que o titular tenha comprado 1.000 opções de compra das ações da B3SA3 às 10 horas e 10 minutos do dia 26 de março de 2026. Essas informações são verdadeiras, ok? Pagando um prêmio de 78 centavos cada opção, ou seja, ele comprou 1.000, ele investiu R$ 780. Esta opção tem as seguintes características: código B3SAD181, vencimento 17 de abril de 26, preço de exercício R$ 18,12. Então aqui o titular acreditava que as ações iam subir, ok? Por isso ele fez uma compra de opção de compra. O titular paga um prêmio ao lançador, nesse exemplo R$ 780, e o lançador recebe o prêmio e entrega as opções para o titular. Venda de opções de compra. Aquelas opções que o titular tinha comprado 1.000 opções de compra da B3SA3 às 10h10 do dia 26 do 3, pagando um prêmio de 78 centavos, um total investido de R$ 780, às 11h10 do próprio dia 26, em razão das ações B3SA3 terem valorizado, passaram a ser negociadas por 93 centavos. Detalhe, ele pagou 78 centavos no prêmio. Uma hora depois, já pelo fato das ações terem subido, as opções estavam sendo negociadas a 93. Então, foram compradas às 10h10 por R$ 780 e vendidas às 11h10 por 93, dá R$ 930, lucro em apenas uma hora no valor de R$ 150. Quando você divide esse lucro pelo valor investido de 780, deu um lucro de 19,23. Traduzindo o que significa isso. Um ganho de 3 anos de poupança em apenas uma hora. Então é algo bastante interessante para vocês estudarem, pensarem, analisarem se vale a pena ou não correr o risco. Então nesse caso, o titular 1, que é você, vende ao titular 2 as opções, as 1.000 opções, entrega a ele o direito, e o titular 2 compra do titular 1 pagando os R$ 930. Por que ele fez isso? Porque ele acredita que os preços continuarão subindo. Essa é a lógica das opções. E qual é o comportamento natural do valor do prêmio das opções de compra? Se as ações sobem, as opções sobem muito mais. Com os dados desse exemplo que eu dei, considerando aí que às 10h10 a ação custava R$ 17,98 e às 11h10 custava R$ 18,18, teve uma valorização de 1,11% em uma hora. E as opções de compra dessas ações, que custavam 78 centavos, às 11h10 custavam 93 centavos, uma valorização de 19,23%. Ou seja, a valorização das opções, nesse caso em que as ações sobem, foi 17,32 vezes mais do que a das ações. Comportamento do prêmio das opções de compra quando as ações caem. As opções caem mais forte ainda. Ok? Então, às 11h10, as ações custavam 18,18 e às 13h30, 17,78. Então, uma desvalorização de 2,20. As opções de compra que custavam 93 centavos às 11h10 passaram a 78 centavos às 13h30. Uma desvalorização de 16,3%, ou seja, 7,33 vezes maior do que a desvalorização das ações. Então é assim que a coisa acontece, tá? Nós temos aqui agora o exemplo da opção de venda com preço de exercício a 16,62, porque a pessoa acredita que os preços das ações da B3 irão cair. O código B3SAP166 e o último preço tinha sido 33 centavos. Esse último preço informado nessa tabela é de um dia antes, é do dia 25, tá? Então está aqui o comportamento das opções. Vocês estão vendo que tem muito menos negócios nas opções de venda do que nas opções de compra. Isso é sempre assim, tá?
a não ser que uma ação comece a cair com muita força. Caso contrário, poucos negócios. Então aqui, na parte superior do gráfico, as ações da B3 e SA3, e na parte de baixo, a cotação das opções de venda. Então, pouquíssimas transações, tá? Às vezes fica minutos e minutos e minutos sem nenhuma compra ou venda de opção de venda. Então vamos continuar aqui. Compra de opções de venda. Nesse exemplo, vamos considerar que o titular tenha comprado 1.000 opções de venda das ações da B3 e SA3 às 10h10 do dia 26, pagando um prêmio de 29 centavos cada, ou seja, total investido de R$ 290. Esta opção tem as seguintes características: código B3SAP 166, vencimento também 17 de abril, preço de exercício 16,62. Então a pessoa acredita que as ações da B3 continuarão caindo. O titular paga um prêmio ao lançador, nesse caso deu R$ 290. O lançador recebe o prêmio e aí o lançador entrega os direitos das opções ao titular. As opções que o titular tinha comprado, 1.000 opções de venda das ações da B3 às 10h10 do dia 26/3, pagando um prêmio de 29 centavos cada, ou seja, um total investido de R$ 290. Às 13h20 do próprio dia, em razão das ações da B3 terem desvalorizado, passaram a ser negociadas por 36 centavos cada. 1.000 opções compradas deu R$ 290. 1.000 opções vendidas, às 13h20 deu 360, lucro realizado em apenas 3 horas, R$ 70. Deu um lucro líquido de 24,14%, o que equivale a 3 anos e meio de poupança. Titular 1, ele pode vender essa opção para um outro titular. Nesse caso, ele vendeu as 1.000 opções, o titular pagou os R$ 360. Comportamento do valor do prêmio das opções de venda. Quando as ações caem, as opções sobem forte. Então, nesse exemplo, uma desvalorização nas ações de 1,11 provocou uma valorização de 24,14% nas opções. Ou seja, nesse exemplo que aconteceu no dia 26 de março de 2026, as opções valorizaram 21,75 vezes a desvalorização das ações. Comportamento das opções de venda: quando a ação sobe, a opção cai. Nesse exemplo, houve aí uma perda, uma desvalorização de 3,45% nas opções, o que deu 3,11 vezes a valorização das ações. Então, aquilo que operamos na Bolsa de Valores é renda variável. Portanto, o risco é bem maior do que quando operamos renda fixa. Na renda variável, podemos considerar a seguinte ordem de grandeza de risco: ações, risco razoável. Porque você não é obrigado a vender a ação porque o preço caiu. Você pode aguardar. Se existe expectativa do preço voltar, tudo bem. Contrato futuro, risco tolerável. Por que é tolerável? Você entra no contrato futuro, por exemplo, no day trade, você já coloca um stop loss, ou seja, uma perda máxima. Então é um risco tolerável, você aceita aquele risco. Titular em opções de ações, o risco é conhecido. Você comprou a opção, tanto faz se de compra ou de venda, tua perda máxima é o valor do prêmio, o risco é conhecido. Agora, pro lançador das opções, o risco é incalculável. Se o cara dá o azar de repente, uma ação que ele lançou a opção e a ação sobe 500% aí no prazo de 2 meses, o lançador pode até ir à falência, ok? Porque ele vai ter que honrar a entrega da ação pelo preço de exercício. Então essa é a ordem de grandeza daquilo que nós podemos operar em Bolsa de Valores, chamada aí renda variável. Pessoal, era esse o recado para hoje. Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo. Abraço.